nós começamos a falar um pouquinho das social medias, né? Das redes sociais. Nós fizemos a leitura de uma biografia não, perdão, de uma sinopse, né? Nós vimos lá na página 80 o livro chamado My Life as a YouTuber. E aí a gente viu também que esse livro faz parte de uma série de livros que se chama My Life, e esse é o 7º, né, da sequência. E aí a gente fez as páginas 81 e 82. Lá na página 83, vou compartilhar aqui com vocês. Lá na página 83, eu vou deixar para vocês fazerem em casa, tá? Vai ser exercício de casa. Vocês vão fazer depois da aula. E na semana que vem, na verdade, essa atividade ela é uma atividade pessoal, porque vocês vão falar aí das experiências que vocês tiveram com a internet, né? Com aparelhos, celular, computador. Então, ele está pedindo para que vocês escrevam good experiences and bad experiences. O ideal seria que vocês fizessem, tem uma tabelinha aí, como vocês podem observar. Então, tem 3 linhas nessa tabela, né? E cada linha tem um nome, está escrito name. Ou seja, nesse name aí, né? No primeiro você vai colocar o seu nome e você vai fazer sobre você. So you have to tell a good experiences you had. Você vai contar uma experiência boa que você teve com a internet, envolvendo as redes sociais, alguma coisa, né? Não necessariamente a internet ou com o aparelho. Lembra que na aula passada a gente falou de vírus, essas coisas todas. Então, vocês podem falar sobre alguma experiência boa e uma experiência ruim. Nos outros 2 embaixo, né? Vocês devem fazer sobre outras pessoas, tá? Então, como a gente não está na sala de aula, né? Para vocês compartilharem, eu vou pedir para que vocês façam aí com quem vocês moram. Pode ser alguém da família, ou se vocês estão tendo contato com algum colega aí, algum vizinho, tá? Só perguntar e depois vocês passam lá para o livro. Uma boa experiência e uma experiência ruim. Tudo bem? Então, a gente vai lá para a página 84. Hoje nós vamos fazer da 84 até a 87. Se tudo der certo, se der tempo. E eu vou deixar também depois um material lá na plataforma, vou pedir para o tio Gil, para vocês passarem para o caderno sobre o conteúdo novo que nós veremos na aula de hoje, tá? Mas vamos dar continuidade aqui lá na página 84. Vocês estão vendo aí. É essa página aqui. Bom, lá na aula passada, eu conversei com vocês, perguntei sobre as abreviações que vocês geralmente utilizam quando vocês estão conversando com alguém, né, por WhatsApp, ou lá pelo Messenger, ou pelo Instagram, né, lá pelos aplicativos que vocês utilizam, seja lá qual for, para mensagem instantânea, né? A gente tem vários aplicativos aí que a gente pode utilizar para mandar e receber mensagem instantânea. Claro que o nosso popular, né, o popularzão que a gente mais utiliza é o WhatsApp, né? Mas a gente tem outras ferramentas aí que a gente pode utilizar também. E quando a gente está escrevendo, geralmente a gente quer ser rápido, né? E prático. Então, a gente busca sempre, às vezes, abreviar algumas palavras. Vocês usam umas abreviações assim, só Jesus, né? Que não dá nem para decifrar. Aí, na semana passada, vocês falaram algumas, colocaram aí no chat, né? Por favor, papo reto, que eu não sei nem como que utiliza isso. Em que contexto eu utilizaria essa gíria? É muito... Prof, qual página? 84, Pedro. Página 84. Mas eu não comecei a fazer ainda não. Só estou falando sobre o que a gente vai ver aí, né? Então, lá na página 84,
vocês estão vendo aí na número 5? Vocês estão vendo? Tá aparecendo aí na tela? Faz assim, Amanda. Tá aparecendo? Ok. Então, na número 5, vocês estão vendo aí algumas abbreviations, né? Essas abbreviations, algumas são lá do exercício número 2, da página 82, aquele diálogo que a gente completou na semana passada entre a Brenda e o Jason. E tem outras aí que não estão lá. Então, o que vocês vão fazer agora, nesse momento, é associar essas abreviações aí. Letter A, LOL. Letter B, OFC. Letter C, tonight. D, AFK. E, GRH. E F, IDK. Então, vocês vão associar essas abreviações, né, com os significados delas. Aí nós temos lá embaixo. Tonight. Tonight é facílimo, né? Porque na hora de ler eu até falei já. I don't know. Laughing out loud. Great. Away from keyboard. Of course. Fácil, não é fácil? Fala comigo aí, galera. Vocês estão muito silenciosos. É fácil. Fácil. Já conseguiram fazer? Já, Amanda? Já. Então vamos lá. Como é que ficou a ordem aí de vocês? Tonight, qual é a letra? C. Letra C. Tonight. Letter C. Facinho, tonight. Vocês já conheciam essas abreviações? Tem alguma ou todas que vocês já conheciam? Sim. Todas, Júlia? Sim. É mesmo? Nossa! Eu não conhecia todas elas, não, até porque eu nem, sei lá. E você, Amanda? Já conhecia algumas? Não, mas eu sabia algumas que meu professor falou. Tipo, Tonight eu sabia. O LOL também, mas os outros não. Ah, sim. A única que eu já conhecia, assim, né? Era o Tonight, o LOL e esse AFK. Eu também já tinha visto. Mas as outras não. Até porque eu não tenho muito hábito de utilizar abreviações, né? Acho que é mais para vocês que são jovens. Quanto mais velha a gente vai ficando, menos abreviações a gente vai utilizando. Então, vou colocar aqui, ó. Tonight, letter C, vai ser a primeira. Depois, a gente vai ter aí. I don't know. Qual é a letra desse? F. Letter F. I don't know. And laughing out loud. B. É Não, o é A. A. Isso aí. É o Eu famoso confundi LOL. aqui. O que esse LOL substitui? Belly só conhecia o I don't know. Só esse? Nossa, esse nem eu KKK. conhecia. Oi, Júlia. Hahaha, só. É isso mesmo. LOL. O LOL, ele substitui os nossos hahaha, kkk, né? Que a gente costuma escrever. Então, eles não têm o hábito de escrever hahaha, nem kkkk. Eles escrevem LOL, né? Para demonstrar uma gargalhada. Que é tipo rindo alto. Essa é a expressão, é isso que significa o LOL, né? Laughing out loud é rindo alto. E great. Letter? É. Letra E. É. Letter E. Very good. Letra E. Away from keyboard. D. Letter D. Muito bem. And of course, letter B que sobrou. O que é of course? Do you know of course?
Ninguém conhece Of Course? Júlia conhece. Você tinha falado que conhece todas essas aí, então você sabe o que é Of Course. Ou esqueceu? The Meaning. Ao que a sigla, né, a abreviação quer dizer, eu sabia o que era. Mas o Of Course você não sabe? Agora eu esqueci. Of Course é claro. Claro. É isso É que eu isso. Of course é claro. Tipo, com certeza, né? Por exemplo, oh, let's go to the beach tomorrow. Of course, yes. Claro, sim, vamos, né? Com certeza, of course. É isso que significa. E o away from keyboard? Away from keyboard. Vocês sabem o que é? O que é keyboard? É o que vocês usam para digitar. É o teclado. Keyboard é o teclado. Exatamente. Bom, antigamente, né, não é da época de vocês, não tinha smartphone, muito menos WhatsApp, esses aplicativos que a gente tem hoje. E como que a minha adolescência, né, como que as pessoas, né, na época que eu era adolescente, se comunicavam assim? A gente utilizava muito mais o computador do que vocês hoje utilizam o celular, né? A gente não tinha muito esse hábito. A única coisa que a gente fazia no celular, acho que eu já até não foi nessa turma que eu falei, era aqueles joguinhos de cobra que tinha no Nokia, aqueles telefones enormes, né, tijolões. E aí, quando a gente queria assim conversar, bater papo, igual vocês ficam aí horas no WhatsApp conversando com seus amigos, hoje em dia vocês nem têm muito hábito de conversar, acho que é mais jogo, né? Mas aí, quando a gente queria fazer isso, existia um aplicativo, na época era um software, não sei como é que chama. Era o MSN. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu acredito que vocês não conheçam, né? Não, vocês não chegaram a utilizar. Que eu utilizava muito. Tinha um outro também antes do MSN, mas eu não lembro desse não, porque eu não cheguei a usar muito não. Mas era o MSN. E era um aplicativo assim para você mandar mensagem, né? Mas não era tão bom quanto o WhatsApp, porque o WhatsApp ele tá ali na palma da sua mão, né? Assim, a pessoa tá olhando ali o tempo todo. Você pode levar o celular para onde você quiser. E o MSN não, você só podia utilizar quando você abrisse e ligasse o computador. Então, se eu estivesse na escola, por exemplo, eu não tinha como utilizar, né? Porque aí não tinha como levar o computador. E essa expressão aí, away from keyboard, ela era muito utilizada, né? Eu já conhecia ela desde a adolescência, porque a gente utilizava muito. Tipo assim, às vezes você deixava lá o MSN aberto, né? E ia lavar a louça, que sua mãe estava ali gritando, sabe, computador, igual a mãe de vocês falam com vocês hoje. Larga o celular, né? Vai comer, vai lavar uma louça, vai fazer alguma coisa, vai estudar. Então, antigamente era assim, né? Então, eu deixava lá o MSN ligado e ia lavar louça, enfim, fazer alguma coisa, tá? Então, essa expressão era mais comum. Não sei se hoje em dia é tão comum assim, porque vocês não largam o celular para nada, então não dá nem tempo de ficar tão longe assim do teclado, né? E as outras, tonight, hoje à noite. O que é I don't know? A Isabelle falou que sabia o que era I don't know. IDK, IDK. Eu não sei. Eu não sei. Isso aí. I don't know. Isso mesmo. Então é isso. Continuando, vamos lá. Não fala dessa, nossa aula não rende, né? Passa rápido. Do you know what an emoticon is? Read the definition and observe the examples. A representation of a facial expression such as a smile or frown, formed by various combinations of keyboard characters and used to convey the writer's feelings or intended tone. Então, para que a gente utiliza esses emoticonzinhos lá do WhatsApp? Por que a gente usa eles? Qual é o objetivo de utilizar eles? Expressar alguma coisa? Expressar alguma Sentimento, coisa. expressar, sei lá. Isso aí, expressar um sentimento, né? Como que você tá naquele momento, quando você tá com raiva, quando você tá feliz. Ou às vezes você não coloca o ha-ha-ha e o kkk, você coloca vários bichinhos lá, várias carinhas rindo. Isso aí, expressar as emoções. E além
das faciais, né? A gente tem também lá os objetos, tem um monte de coisa, né? Hoje em dia tem muito mais do que tinha antigamente. Então, quando você vai desejar feliz aniversário, você coloca lá uns íconezinhos de bolinho, de presente, né? Várias coisas que a gente tem. Então, para isso que eles servem, para a gente expressar as nossas expressões, né, faciais, para a gente demonstrar, ou para mostrar o que a gente está sentindo agora, né? As nossas emoções. Então, aí vocês têm alguns, temos aí 6 emoticons, vocês vão associá-los, né? A wink is this. Olha para mim. Deu para ver? O que eu fiz? Ó, this is a wink, tá? Crying, happiness, surprise, a kiss and indifference. Easy to, bem fácil também de fazer, né? A wink. Qual é a letra do a wink? B, B. Tudo bem. E crying. E, É. Muito bem. Letter E. And happiness. A, A, A. Letter A. Good. Surprise. C, C. Bom. And a kiss. D, Letter D. And indifference. F. Letter F. Muito bem. Desses não, de todos, assim, dos que vocês têm lá no aparelho de vocês, qual é o que vocês mais utilizam? Quais dessas expressões aí vocês mais utilizam? Qual deles vocês mais gostam? O que eu mais utilizo, tá até aí, é esse happiness, né? Aquela carinha feliz lá dando várias gargalhadas. Professora, eu não posso falar o que eu mais utilizo, mas Ah, é, Leandra? É obsceno? Que coisa feia. Entre esses, o que eu mais uso não é nenhum desses. Nenhum desses. Professora, eu nem uso Oi. mais isso. Eu uso mais figurinha agora. Ah, figurinha, tem as famosas figurinhas aí, verdade. Também, tem essas figurinhas também. Ai, mas eu uso. Eu tenho preguiça de escrever lá o ha 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 kkkk. Aí eu coloco esses risinhos aí, entendeu? Acho mais prático. Number 7. People usually use emoticons when they. Quando que as pessoas utilizam, né? Write a formal letter. Eu posso utilizar esses emoticons para escrever uma carta formal? Eu vou escrever, vou fazer, montar meu trabalho lá para a professora, vou escrever meu e-mail. Eu posso colocar um emoticon lá? É bonito, é legal? É ou não é? Ué, ficaram na dúvida, gente? Se pode ou se não pode? Formal, formalidade. A gente não usa os não. emoticons. Ai, glória a Deus, uma pessoa está certa de que não pode. Se você está escrevendo alguma coisa formal, né? Se é um trabalho, se é uma prova, você não vai colocar emoticon lá, né, gente? Não é bacana. Send instant messages to friends and families from their cell phones. Ok, né? Se você está mandando aí mensagem instantânea para os seus amigos, para sua família, tudo bem. Você pode marcar um xizinho aí. Chat on the internet, né? Para conversar na internet, mandar mensagem também. And send an email to a friend. Ok, se você está mandando um e-mail para um amigo, né? Se esse e-mail ele não é formal, no problem. It's ok, tudo bem. Agora, se é um e-mail formal, se você vai mandar um e-mail para o seu amigo para ele encaminhar, sei lá, para a professora, não sei, vai mandar um texto para ele encaminhar para o professor, né? Lógico que você não vai utilizar. Mas se é só um e-mail ali, uma mensagenzinha, um textinho de amizade mesmo, informal, tudo bem. Bom, aí lá na página 85,
we are going to see some apps, né? What are apps? O que são apps? Professora, volta na outra página rapidinho, Ah, por bom, favor. sorry. Aplicativos? Aplicativos, né? Para que eles servem? Para que a gente utiliza? Mas aplicativo para Obrigado, várias professora. coisas, né? Para várias coisas, né? Cada aplicativo tem uma função diferente. A gente tem um aplicativo de mensagem instantânea, a gente tem O um... número 5 ficou como número 5? É que eu cheguei agora. Ah, ok. Peraí, deixa eu voltar lá. Vou botar aqui. A gente tem aplicativo para foto, a gente tem aplicativo, né? No caso aí, os pais de vocês, provavelmente, para o banco, tem um aplicativo mais para quê? Valeu, professor, valeu. Pode botar no lugar. Ok, Davi. A gente tem um aplicativo aí, se a gente está num lugar que a gente desconhece e a gente usa para chegar em algum lugar. A gente tem um aplicativo agora também, se a gente quer chamar um carro para levar a gente em algum lugar. Tem outro aplicativo também, se a gente quer pedir Tem um comida. aplicativo que a mãe ou o pai simplesmente conecta o celular deles com o do filho. Aí dá para escutar o som para saber onde é que eles estão. Nossa, que maravilha! Não sabia disso. Muito bom. Quando você souber o nome desse aplicativo, você me passa. Porque eu não tenho filhos não, mas eu tenho sobrinhas. Da idade de vocês, é bom saber, né? Enfim, a gente tem vários aplicativos hoje em dia aí, né? Cada aplicativo, como a Júlia falou, tem uma função diferente. Esse, por exemplo, que vocês estão utilizando agora aí, se vocês estão me vendo pelo celular, né? A gente está usando para ter aula, para conversar simultaneamente aí, para se ver, né? Não digitar, mas a gente está podendo se ver, falar um com o outro. Então, são bem importantes, né? Atualmente, utilizamos bastante. E aí, lá na página 85, sorry, there are many different kinds of apps. Number 2, match the descriptions with the pictures. Então, a gente tem aí algumas descrições. Letter A, tell you the weather forecast for your town. Do you know what is weather forecast? O que é weather forecast? Alguém sabe dizer? Cri, 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 cri. Ninguém. Weather forecast é o clima. É a previsão do tempo. Isso aí, Bia. Muito bem. É a previsão do tempo, né? Se você quer saber se vai fazer sol, se vai chover, se vai ficar nublado amanhã, porque você quer ir à praia, um exemplo. Então, você pode utilizar esse aplicativo. Letter B. Allow you to take, edit and share pictures. Esse aplicativo te permite tirar, editar e compartilhar fotos, imagens. Letter C, update you on live traffic and data and help you plan your journeys. Esse aplicativo é excelente, né? Te ajuda aí a planejar, a ver como é que está o trânsito ao vivo, né? No momento agora. E te ajuda aí a planejar a sua viagem, né? Te mostra o caminho que está com menos fluxo. Letter D, allow you to exchange written instant messages with your friends. Esse é o que vocês gostam. Permite vocês compartilharem aí mensagens instantâneas com seus amigos, familiares. Letter E, track your daily steps and help you exercise more frequently. Esse aí eu tenho quase certeza absoluta de que ninguém que está aqui utiliza. Eu não utilizo. Vocês utilizam esse aplicativo? É um aplicativo que conta os seus passos, né? Te ajuda a fazer exercícios, tipo um cronômetro. Enfim, se vocês têm o hábito de fazer exercícios, vocês utilizam. Alguém aqui utiliza esse aplicativo? Eu faço, mas eu não utilizo, não. Ah, sim. Pratica exercícios, mas não utiliza nenhum aplicativo. Professor,
Teve só uma vez que eu usei um aplicativo tipo esse de exercício, só uma vez. Mas contabilizava os seus passos, assim? Você fazia caminhada e ele ia contabilizando? Não, não, é só, tipo assim, eu pedia pra eu fazer um exercício diário. Ah, legal, bacana, bacana. Track your water and calories intake to help you eat healthier, né? Então, esse aplicativo aí, ele vai monitorar água, né? E as calorias para te ajudar a comer melhor, a ser mais saudável. Tem um aplicativo de beber água. Esse aí eu acho que, além disso, ele também meio que... como é que eu falei agora a palavra? Esqueci. Ele te ajuda aí Eu nunca vi nada relacionado à comida, assim, para te ajudar a comer, quantas calorias, enfim. Faço nem ideia de como seja um aplicativo desse. Ela tem que ficar contabilizando as calorias do alimento que você come? I don't know. Mas eu já vi aqueles aplicativos que você utiliza para te lembrar de beber água. Vocês já viram? Amanda, você usa? Eu tenho, fica piscando toda hora, mas eu não bebo água. Eu até pensei em utilizar, mas eu ia fazer igual você. Eu não tenho. Aí eu paciência, aí fica piscando toda hora, um barulhinho de água assim. Um barulhinho de água cada 90 minutos, assim. A partir de 8 horas tem um barulhinho. Para te Assim, eu lembrar, não bebo. né? Para você beber, mas É, você não levanta. Tu tem que andar sempre com a assim, garrafinha. Alguém mais utiliza esse aplicativo de água? Eu já usei, mas ele ficou me irritando muito, que aparecia muita Cara, propaganda e minha eu avó, não bebi água. É ela sempre também assim. fazia isso, mas ela fazia esse negócio aí, aplicativo de beber água diário. Sua Entende? avó? É, minha avó, tia Carla. Ah, sim. E a Leandra falou alguma coisa. Leandra usa? Não, eu instalei isso aqui, desinstalei porque é muito chato e eu não gosto de beber água. Então todo mundo instalou e desinstalou porque o troço fica lembrando vocês de beber água e vocês nunca levantam para beber água. Eu Então, não eu uso. não usa não, Pedro? Eu não julgo vocês não, embora vocês estejam errados. Mas eu não julgo porque eu também faria a mesma coisa. Tenho muita dificuldade para beber água, né? Mas isso não é legal. A gente tem que beber bastante água. E eu não instalei porque eu tenho certeza que o troço ia lá ficar aparecendo os barulhinhos lá de Poxa, eu mensagem. bebo água toda hora. Você bebe? Isso é ótimo. Tem que beber água toda hora mesmo. Então, à medida que eu fui lendo aí, vocês foram conseguindo fazer atividade? Que foi fácil também. Esse primeiro aí, qual que vocês marcaram? O que ela tá fazendo aí? Dá para ver na imagem. Qual letra vocês colocaram? Eles estão conversando, só que eu não sei traduzir direito, então. Eu marquei letra D. Letra D. Letra D, Pedro, tá? Exchange written instant messages with your friends. Então, compartilhando aí mensagens instantâneas, né? WhatsApp, Messenger, esses aplicativos que a gente utiliza aí. O do ladinho dele, o que ele está fazendo? Eu marquei letra E, professora, eu não sei se tá certo. Yes, letter E, muito bem. Practicing exercises, né? No caso, ele tá monitorando aí, parece que ele tá fazendo uma caminhada e ele tá monitorando aí, tá cronometrando, né? The third one, o terceiro, é o mais fácil. Taking, B. Letra B? letra B, taking pictures, né? Tá tirando fotos. Aí embaixo a gente tem a person driving, tem uma pessoa dirigindo e ela tá usando um. Hoje em dia não utilizamos mais GPS, né? Antigamente era o aparelhinho que você comprava para isso. Agora com o smartphone tu não precisa comprar o GPS. Minha mãe comprou, só que nem usa. Não usa, não tem muita utilidade mais, já que você pode baixar um aplicativo no seu celular e colocar lá bonitinho para ficar te mostrando onde você vai. É a letra C.
Serve para várias coisas. O Google, que é o que eu utilizo mais, é excelente. Te mostra os caminhos, fala onde está com trânsito, onde não está. Aí, o do lado está mostrando o quê? Esse aí. O clima? O clima. Weather forecast, né? Tá mostrando o clima, o tempo. E o último é o que sobrou, né? Letter F, que é aquele que te ajuda na alimentação, que eu nunca vi esse aplicativo na minha vida. Mas ia ser igual da água, eu ia instalar e não ia utilizar, com certeza. Bom, agora a gente ainda tem aí a página 86 para fazer, vou fazer com vocês rapidinho, que horas tem? Dá tempo. Vamos lá. Na página 86 vocês têm um textinho. Vou pular aí a número 3, que é só diálogo mesmo. E a gente tem um textinho aqui. Mobile apps have shaped the way we live our lives today. Né? Os aparelhos, os aplicativos, eles moldaram, né, no caso, a maneira como nós vivemos. From banking on the go to ordering groceries online, né? Então a gente tem de bancos até aplicativo para fazer pedido de comida. There is literally an app for everything. Tem um aplicativo para tudo hoje em dia. Nessa quarentena aí, até os supermercados resolveram criar aplicativos para você pedir, né, fazer compras online. Tu escolhia lá o que você queria e eles traziam para você. Maravilhoso. Because of the speed at which we can get things done now, the world has significantly changed thanks to mobile apps, né? Então, por conta da velocidade que as coisas vão acontecendo hoje em dia, o mundo tem mudado significativamente graças a esses aplicativos, né, que a gente utiliza do nosso smartphone. Mobile apps have made it possible to do so much more with the push of a button than we ever imagined. Love it or hate it, the world has definitely changed because of mobile apps, and I can only imagine the ways apps will continue to change our lives and shape the future, né? Então, eles, através desses aplicativos, é só a gente apertar um botãozinho e que a gente consegue ter tudo que a gente imagina, né? Então, tem gente que gosta, tem gente que não. Algumas pessoas têm mais dificuldade para lidar com a tecnologia, né? E hoje em dia tudo é através do smartphone, mas a gente tem que, por exemplo, eu tenho familiares que não têm smartphone, não sabem nem utilizar, então isso prejudica um pouco a vida dessas pessoas, tá? Então, por conta aí desses aplicativos, a gente consegue fazer várias coisas. E aí, no finalzinho, né, o autor coloca, eu não consigo nem imaginar o que mais pode acontecer, né? Como mais vai ser alterado a nossa vida, porque tudo vai atualizando e cada vez vai ficando melhor, né? Eu gosto da tecnologia, eu gosto de tudo isso. Toda essa praticidade, essa facilidade, o fato de não precisar ir a banco, o fato de você não precisar ir ao supermercado. I hate supermarkets. Odeio supermercado. Meu Deus. Então, isso é ótimo. Letter A. There are not many apps or apps for everything. De acordo com o texto. Não tem muitos aplicativos ou tem um aplicativo para tudo hoje em dia? Primeira ou segunda opção? Second, exatamente. Apps for everything, segunda opção. Apps allow people to do. O que esses aplicativos permitem as pessoas fazerem? More things and faster, a few things. Então, permite as pessoas fazerem mais coisas e mais rápido ou só pouquinhas coisas? First or second? Primeiro ou segundo?
Isso aí. First. Ninguém falou, mas enfim. Apps are significant or changed people's lives and the world. Insignificant, né? No caso, eles são insignificantes ou eles mudam a vida das pessoas e mudam o mundo todo? Primeira ou segunda opção? Segunda. Segunda opção, né? Eles são bem significantes e mudam a vida de todo mundo. O que seria da gente nessa quarentena, sem esses aplicativos aí, sem toda essa facilidade que a gente está tendo, né? Como é que a gente ia ter aula? Já pensou? Imagina aí, alguns aninhos aí atrás, nem tão distante assim, né? Vou botar, na minha época, que eu não sou uma pessoa tão velha, né? Já não ia dar muito certo se a gente tivesse enfrentado essa quarentena lá. Bom, agora a gente vai falar sobre um conteúdo mega importante, né? Uma parte gramatical que a gente vai ver nesse capítulo 5. Então, eu vou tirar aqui a apresentação do livro e vou colocar no slide. Esse slide que vocês vão ver aí, já estão vendo, né? Ele vai ficar para vocês lá na plataforma, né? Porque eu não gosto que vocês copiem durante a aula, porque eu acho que perde muito tempo, eu não consigo explicar. Eu gosto que vocês prestem atenção, embora eu não esteja vendo se todo mundo está prestando atenção de fato, mas eu acho que está, porque vocês me respondem. Então, vai ficar lá na plataforma depois, vou colocar lá, o tio Gil vai colocar para vocês, eu vou pedir a ele, ainda nem pedi, em formato PDF para vocês passarem pro caderno, tá? Copiem bonitinho, direitinho, para estudar para a prova. Então, a gente vai trabalhar agora, nesse bimestre, o past continuous, né? Quando que nós utilizamos o past continuous e para que a gente utiliza esse tempo verbal? Espera aí um minutinho, deixa eu só... Vamos lá. Bom, nós utilizamos, né? Tem mais de uma opção. Tem mais de uma... a gente pode utilizar em mais de uma ocasião. A primeira delas, para descrever uma ação ou um evento contínuo no passado. Lá no segundo bimestre, a gente viu que o simple past a gente usa para falar do passado, né? Ontem eu fui na casa da minha mãe. Yesterday I went to my mother's house. Ok. No past continuous, eu estou falando de uma ação contínua. Ele é igual ao present continuous, né? Que a gente usa para falar o que está acontecendo agora. Só que nesse caso eu estou falando o que estava acontecendo em um determinado período, né? Então era uma ação contínua que estava acontecendo. Examples, vamos ver os exemplos aí. Susie was feeling bad yesterday. Então a Suzy estava se sentindo mal ontem. Ela se sentiu mal por um período, né? Ela provavelmente o dia todo, porque eu não especifiquei se foi de manhã, de tarde ou de noite. So, Suzy was feeling bad yesterday. Ontem ela estava se sentindo mal. Anna and John were cleaning the kitchen yesterday night. Anna e John estavam limpando a cozinha ontem à noite. Já aí, nesse exemplo, eu especifiquei o momento que isso estava acontecendo. Yesterday night, né? Não foi de manhã, não foi de tarde. À noite é que eles estavam limpando a cozinha juntos, tá? Reparem que eu coloquei em negrito o verbo, que está com ing, e antes do verbo, eu estou utilizando o passado do verbo to be, que nesse caso, nesse tempo verbal, vai servir para a gente como verbo auxiliar. Então, no past continuous, a gente usa o passado do verbo to be, tá? Qual é a estrutura? Como que a gente forma o past continuous? Então, é formado pelo passado do verbo to be, que pode ser was ou were, mais o verbo principal, que é o verbo de ação da frase, né? Com ing no final. Então, se eu esqueço de colocar o verbo to be no passado antes, e eu esqueço de colocar ou esqueço de colocar o ing no meu verbo de ação, a minha frase está errada, tá? Então, o past continuous, ele é formado desse jeitinho aí, tá? Porque quando eu falo was ou were, eu estou falando estava. Eu estava, was or were.
estudando. Então, o ing, ele é esse ando, endo, né? É o gerúndio no inglês. Mais exemplos. They were dancing at the party last night. Meg was studying in the morning. Peter and Luca were talking last week. Então, a gente tem aí, they were dancing. Eles estavam dançando. Por que eu usei o were? Vocês sabem aí a diferença de was e were? Vocês lembram? Vocês já estudaram o passado do verbo to be. Quando que eu uso was e quando que eu uso were? O was, ele vai ser utilizado apenas quando eu estiver me referindo à terceira pessoa do singular, ou seja, quando o sujeito da frase, né, for he, she ou it, tá? Agora, se for as demais pessoas, aí eu uso were, tá? Então, por isso que aqui no exemplo que vocês estão vendo, né, they were, né? Porque o they não é terceira pessoa do singular, por isso que foi o were. Geralmente, né, para ficar mais fácil, eu coloco assim, was, quando eu estou usando para o singular, né? Ou seja, quando eu estou falando de uma pessoa, were, quando eu estou usando para o plural, quando eu estou falando de mais de uma pessoa, tá? Porque o was também vai ser utilizado quando eu estiver falando de mim mesmo, ou seja, na primeira pessoa do singular. Então, a gente tem aí, Meg was studying in the morning. Meg estava estudando de manhã. Peter and Luca were talking last week. O Peter e o Luca estavam conversando na semana passada. Então, vocês reparem aí nesses exemplos, em todos eles foi utilizado uma time expression, uma expressão de tempo. Por quê? Observação. A gente tem que utilizar sempre uma referência temporal, a gente tem sempre que utilizar uma referência de tempo no past continuous, porque como ele é uma ação contínua, eu tenho que especificar em que momento essa ação estava acontecendo no passado. Outra ocasião em que a gente pode utilizar o past continuous, nós vamos ver agora. Bom, quando a gente vai falar sobre alguma coisa, né, quando a gente vai contar uma história para alguém, né, um fato que aconteceu, a gente pode usar mais de um período, ou seja, a gente pode utilizar mais de uma frase para contar o que aconteceu, tá? E aí, quando a gente faz a junção desses períodos, quando a gente junta essas frases, a gente às vezes precisa utilizar umas palavrinhas aí de ligação, né? E essas palavrinhas de ligação, uma delas a gente vai ver agora, faz com que a gente utilize estruturas diferentes. Então, nem sempre em uma frase a gente vai utilizar só o past continuous. A gente pode utilizar o past continuous e o simple past. Por exemplo, ó, Brian was cooking dinner when the phone rang. Eu estou contando uma coisa que aconteceu, né? E eu tenho duas orações aí. Brian was cooking dinner é uma oração. The phone rang é outra oração, tá? Então, o que eu estou dizendo aqui? Que uma coisa estava acontecendo. Espera aí que bugou aqui para mim. Minha tela. Pronto. Eu estou dizendo que uma coisa estava acontecendo quando outra coisa interrompeu, tá? O que estava acontecendo? O Brian was cooking dinner. Ele estava fazendo a janta. O que interrompeu, né? Fez com que ele parasse? The phone rang. O telefone tocou, né? Então, provavelmente ele foi lá, parou para atender o telefone. E aí, para falar dessa situação, né, que uma estava acontecendo enquanto a outra interrompeu, o que eu utilizei? Qual foi aí a palavrinha que eu utilizei para juntar? When, né? O verbo de ligação que eu utilizei aí nessa frase foi o when, que está aí em vermelho. Outro exemplo. Para vocês verem aqui, ó, tanto a ordem dos fatores não altera o produto, né? Eu posso começar com qualquer uma das frases. When you arrived, my boss was shouting at me. Quando você chegou, o chefe estava brigando comigo, tipo, me dando uma bronca, né? Então, what was happening? O que estava acontecendo? O chefe estava me dando uma bronca. O que interrompeu isso? Você chegou.
Então, uma ação estava acontecendo, né? Quando a outra ação interrompeu. Então, aí, de novo, a gente utilizou a palavrinha de ligação, né? Que foi o when, para juntar essas duas frases. Uma frase eu estou usando o past continuous e na outra frase eu estou usando o simple past, que foi o tempo verbal que a gente aprendeu no segundo bimestre, tá? O passado simples. Então, em uma eu estou usando o passado contínuo, que é o que a gente está aprendendo aqui agora, como que a gente forma, inclusive. Na outra oração, eu estou usando o passado simples. Então, eu posso utilizá-las juntas, né, para formar, para contar uma história, tá? Então, para falar da ação contínua, né, do que estava acontecendo, eu vou usar o past continuous. Agora, para falar da ação que interrompeu, eu vou usar o simple past, que é o passado simples. E geralmente essa ação que interrompe, ela vai ser introduzida com o when, como vocês viram aqui nos exemplos, tá? Tava lá, o chefe, my boss, was shouting me. Isso estava acontecendo. Que interrompeu? When you arrived. Então, toda vez que eu for introduzir a ação que interrompeu o que estava acontecendo, eu uso o when para ligar essas duas frases. Até aí tudo bem, gente? Ou falei e ninguém entendeu nada. Ou entendeu mais ou menos. Como é que tá aí? Dormiram? Não, né? Espero que não. Querem que eu repita alguma coisa? Fala comigo, galera. Repete de novo essa parte aí do simple past, do past continuous. Do past continuous? Tá, vamos lá. Então, a gente viu, né? Eu falei lá no início que o past continuous ele vai ser utilizado para a gente falar de coisas que estavam acontecendo, né? Num determinado momento lá do passado. Mas é uma ação contínua, estava acontecendo. E aí eu posso utilizar o past continuous, ó. O past continuous também é utilizado para falar de uma situação que estava acontecendo no momento em que outra interrompeu. Então, assim, eu tô lá, formei minha frase no past continuous. I was studying. Eu estava estudando. Mas aí veio uma coisa e me interrompeu. When, nesse caso, usamos o when para introduzir a frase que causou a interrupção. Então, eu estava estudando. When, aí eu vou usar o when. O que me interrompeu? My mother called me. Minha mãe me chamou. Tá? Então, I was studying when my mother called me. Tudo bem? Então, para falar da ação contínua do que estava acontecendo, eu vou usar o past continuous. Para falar da ação que interrompeu, eu vou usar o simple past, tá? Vou repetir esse exemplo aqui, ó. Que aí está escrito, fica mais fácil de vocês entenderem. Brian was cooking dinner. É uma frase. Brian estava fazendo a janta, estava cozinhando, né? Preparando a janta. O que interrompeu? The phone rang. Eu tenho duas frases aí. O telefone tocou. Isso fez com que ele parasse de cozinhar. Ele foi atender o telefone. Para juntar essas duas ações, né, que aconteceram aí praticamente juntas, né, no mesmo tempo, assim, eu usei o when. Então, eu uso o when quando eu quero introduzir na frase, né, acrescentar a frase do que interrompeu o que eu estava fazendo, tá? Mas não necessariamente ele vai vir depois. Ele pode começar a frase. Eu tinha falado assim: I was studying when my mother called me. Eu estava estudando quando minha mãe me chamou. Mas eu posso trocar a ordem aí. Eu posso falar: When my mother called me, quando minha mãe me chamou, I was studying. Eu estava estudando. Então, tanto faz a ordem, tá? O que vocês precisam entender é que toda vez que a gente tiver lá a frasezinha do when, tá? O when é o que introduz a ação que interrompeu. E a ação que interrompeu, ela tem que estar no simple past. Aqui eu usei um verbo irregular. Lembra que a gente viu lá no simple past verbos regulares e verbos irregulares, né? Os verbos regulares são aqueles que terminam com ED.
E os verbos irregulares são aqueles que vocês têm lá na página 174 do livro, né? Porque eles mudam. Então, rang é o passado de ring. O que é ring? Tocar. Rang é tocou. Então tá. Brian estava cozinhando quando o telefone tocou. Ação contínua. Ele estava cozinhando. O que interrompeu? O telefone tocou. No segundo exemplo, eu já usei um verbo regular, né? Para o simple past. Então, nós temos aí, when you arrived, como eu falei, né? Tanto faz a ordem das frases. When you arrived, my boss was shouting at me. Quando você chegou, o meu chefe estava brigando comigo. Então, o que fez com que o chefe parasse de brigar, né? O que interrompeu a bronca ali que ele estava levando? Você chegar. Você chegou na sala, ele parou o que ele estava fazendo, né? Então, aí eu só inverti a ordem das frases, mas poderia ser o contrário. Poderia ser my boss was shouting at me when you arrived. O meu chefe estava brigando comigo. Ação contínua estava acontecendo. O que interrompeu? When you arrived. Quando você chegou. Você chegou, ele parou de brigar, ficou sem graça. Entendeu, Bia? Sim, Bia? sim. Certeza? Sim. Mais alguém? A gente agora vai falar disso sempre, porque eu vou falando até vocês fazerem a prova também, né? Então, aí vocês, se o Simple Past lá no segundo bimestre ficou embolado para vocês, vocês vão ter que desembolar. Então, peçam para eu falar de novo sobre ele nas próximas aulas, me perguntem, porque vocês vão precisar muito aí do Simple Past para esse tipo de frase, né? A gente vai trabalhar o past continuous e a gente vai trabalhar o simple past simultaneamente. A gente vai utilizar os dois. Agora, que a gente já está acabando a aula também, eu vou deixar assim, vou fazer o seguinte. Vou deixar os exercícios para vocês fazerem da página 87 e 88. Anota aí essas duas páginas, ok? Vocês vão fazer em casa e eu vou corrigir na próxima aula, na sexta-feira. E além dessas atividades, vocês têm também esse material aí que vocês estão vendo na tela, esse slide que eu montei para explicar o past continuous. E eu vou pedir para o tio Gil colocar ele lá na plataforma, tá? Então, vocês vão pegar e vão passar para o caderno essa matéria, para vocês estudarem. E semana que vem a gente vai corrigir esses exercícios e e a gente vai revisar aí esse conteúdo. Tudo bem? Vou fazer a chamada aqui, não saiam da sala. Andiara está presente? Não, né? Tô vendo o nomezinho dela aqui, não. Amanda, eu já botei presença. André também. Ana Luísa está presente? Tá aqui. Ok. Beatriz, tá? Caio? Caio, acho que não. Camille? Davi tá aí. Iago também. Oi, professora, tá me chamando? Oi, amor, já marquei aqui presença para você. Isabelle também, né? Isabelle Teixeira, não é que tá aí? Ou é Henriques? Ou as duas? Nesse momento, nenhuma das duas. Mas está. Ah, não, Belle tá aí. Belle Isabelle Teixeira tá aí. tá. A Henriques não, né? João Gabriel tá aí. João Vitor Coelho tá aí também. Tô vendo seu nomezinho aí. Presente. Vidipó. João Vitor Vidipó não tá aí, não? Ele tava, não tava, gente? Eu lembro de ter visto ele entrar. Júlia Passeri. Tá aí. Marinho também tá. Leilane. Tá aí. Lohan. Lohan não tá não, né? Maria Eduarda Gago. Não está hoje. Nicolas tá aí. Pedro Henrique tá aí. Sara. Sara tava. Vitória Gonçalves.
Tá aí. Presente. Vitória. Vitor Costa tá aí, né? Tô vendo o Vitor ali. Vitória Andrade. Tô aqui, né? Igor. Aí, Sara voltou. Sara, coloquei, tá, meu bem? Eu já tinha visto você na sala. Igor não tá aí não, né? Falta, então. Então é isso, meus amores. Pô, se você me Oi. botou presente para mim, Botei, Pedro. Botei sim, tá? Então, não esqueçam de fazer exercício, página 87 e 88, e copiar a matéria que eu vou deixar lá na plataforma, tá? Sobre o Simple Past. E semana que vem a gente tira todas as dúvidas aí da atividade. Então, bom fim de semana. Tchau, professora. tchau, professor. Bye, bye. See you next Tchau. class.